Nesse vídeo, eu vou te contar a história de um triângulo amoroso que terminou de uma das formas mais macabras que você já viu. O caso da Guarda Urbana de Barcelona tem atraído muita atenção da mídia nos últimos tempos, porque é uma história em que todos os envolvidos são policiais, pessoas que em teoria deveriam manter a ordem na sociedade. No entanto, as atividades de Rosa Peral e todas as aventuras que teria com seus amantes fizeram com que ela ficasse conhecida nos grupos policiais da cidade. Mas seus casos deixaram de ser fofocas em um pequeno grupo de policiais e viraram manchetes nos principais jornais do país depois que numa manhã o corpo de um de seus amantes foi encontrado carbonizado. E para saber tudo o que gira em torno dessa história sem a necessidade de assistir a um documentário de 7 horas da Netflix, fique nesse vídeo até o final que, sem mais delongas, começa agora. Tudo começou em 14 de maio de 2017. Naquela manhã, um ciclista que estava perto de uma barragem nos arredores de Barcelona, na Espanha, fez uma descoberta inusitada. Olhando de longe, ele viu o que parecia ser um automóvel completamente carbonizado. E à primeira vista era difícil dizer há quanto tempo ele estava lá. O ciclista achou estranho que o carro estivesse daquele jeito, pois apesar de naquela região ser comum encontrar carros abandonados, não era comum eles serem carbonizados. E o mais estranho é que aquela situação não havia sido denunciada por ninguém. Vendo a cena então, o ciclista imediatamente reportou a situação às autoridades, que de início especularam que aquilo poderia ser um crime relacionado ao tráfico de drogas. Principalmente porque era de conhecimento deles que bandidos e traficantes utilizavam aquele local para realizarem os seus trabalhos. Coisa que fez todo mundo se perguntar por que aquele veículo carbonizado estava abandonado no meio do nada. Ao chegarem no local da descoberta, as autoridades iniciaram uma investigação para identificar o proprietário do veículo. E depois de uma breve vasculhada na cena, de início os policiais imaginaram que o incidente causou apenas a perda do automóvel. No entanto, quando estavam prestes a saírem da cena, os policiais decidiram vasculhar mais uma vez e abriram o porta-malas do veículo, parte que também estava completamente carbonizada. E foi quando eles encontraram algo que parecia ser os restos mortais de um ser humano. E logo de início eles viram que seria um desafio identificar o que seria aquilo, já que no meio daqueles restos eles encontraram apenas ossos que pareciam ser uma tíbia e um fêmur. Todo o resto estava completamente carbonizado e por causa disso, os investigadores tinham muita pouca fé de que com essas poucas evidências pudessem identificar quem era a vítima. Porém, dentro do pouco que encontraram, havia uma peça-chave. No meio dos restos mortais da vítima, os investigadores conseguiram encontrar um parafuso cirúrgico, geralmente implantado em pessoas que teve ossos fraturados. Parafuso esse que tinha um número de série que rapidamente foi investigado na clínica onde o implante foi realizado. Eles então consultaram os dados do número de série e após seguiram o caminho das pistas encontradas, os agentes chegaram à conclusão de que os restos mortais pertenciam a um membro da Guarda Urbana de Barcelona chamado Pedro Rodrigues. No entanto, nesse momento, eles ainda não puderam confirmar a causa da morte e nem todos tinham 100% de certeza de que realmente se tratava de Pedro, até porque as informações que existiam até aquele momento não eram suficientes e nem sequer havia se passado 24 horas ainda desde a descoberta dos restos mortais. Além disso, ninguém sabia também quanto tempo se passou desde que aquele carro foi incendiado e a única coisa que eles conseguiram confirmar naquele momento é que para tudo aquilo acontecer seria necessária a presença de uma outra pessoa, o que confirmou a tese deles de que aquilo se tratava de um assassinato. Nesse meio tempo, as autoridades tentaram contato com Pedro de todas as formas possíveis e a sensação de que algo grave realmente poderia ter acontecido com ele aumentou quando os policiais não conseguiram encontrar nenhum sinal de vida do homem que não respondia a nenhum de seus meios de comunicação. Sem conseguir contato com Pedro, os investigadores então decidiram entrar em contato com outra pessoa que o conhecia muito bem e que talvez pudesse dar uma resposta sobre o paradeiro dele. A companheira dele, Rosa Peral, uma mulher que também fazia parte da Guarda Urbana de Barcelona. E como neste momento os policiais não sabiam a real motivação do que tirou a vida de Pedro, eles entraram em contato com Rosa Peral através de um telefonema informal, perguntando para ela sobre o paradeiro de Pedro, esperando que ela desse uma resposta comum e sensata. No entanto, a mulher, que parecia estranha, respondeu que não tinha ideia de onde seu companheiro estava e acrescentou que a última vez que viu Pedro foi em sua casa, onde os dois tiveram uma discussão e Pedro, zangado com ela, saiu de casa pilotando sua moto.
Os investigadores então, que sentiram que a mulher não estava muito preocupada com o paradeiro de seu companheiro, decidiram convocar Rosa com urgência até uma delegacia para poderem falar com ela pessoalmente e também para informarem a ela que possivelmente os restos mortais de Pedro poderiam ter sido encontrados carbonizados no porta-malas de um carro abandonado. Porém, a mulher, ao saber do acontecido, não demonstrou nenhum tipo de emoção, como geralmente costuma acontecer nesse tipo de situação, mas apenas respondeu que já era tarde da noite e que ela tinha que voltar para sua residência e cuidar de duas meninas que estavam em sua responsabilidade e que ela falaria mais sobre essa situação na manhã seguinte. O modo frio como Rosa agiu diante da situação chamou muito a atenção dos policiais que estavam imersos na investigação, principalmente pelo fato de se tratar de uma agente da guarda urbana, um modo de agir que a princípio pareceu muito estranho para eles. Porém, no dia seguinte, Rosa finalmente aparece disposta a falar sobre o caso e faz uma revelação surpreendente para as autoridades. Ela revelou que seu ex-marido Rubem Carbo poderia ter relação com o que aconteceu com Pedro. Rosa revelou que Rubem, um outro integrante da guarda urbana de Barcelona, tinha uma certa rivalidade com Pedro. E além disso, ela havia recentemente entrado em uma briga judicial com ele pela custódia de suas filhas. Com esse depoimento, a atenção das autoridades se voltou para Rubem, que convenientemente morava perto do local onde foram encontrados os restos carbonizados de Pedro. E além disso, os investigadores também encontraram o celular de Pedro perto da residência onde Rubem morava, o que tornou o homem, a partir daquele momento, o primeiro e principal suspeito do caso. No entanto, quando iniciaram uma investigação, as autoridades perceberam que Rubem tinha um bom álibi, pois na hora em que eles imaginavam que o crime ocorreu, Rubem estava trabalhando, álibi que foi confirmado por seus colegas e também pelo ponto que marcava seus horários de trabalho. Com isso, os investigadores ainda não sabiam como Pedro morreu e nem quantas pessoas estavam envolvidas no caso. Mas uma coisa que ficou clara com o decorrer do tempo é que Rosa sabia mais do que estava falando. Os investigadores não tinham certeza se ela estava envolvida diretamente na morte de Pedro, mas seu depoimento acusando Rubem deixou eles ainda mais desconfiados. E essa desconfiança aumentou quando Rubem mencionou em seu depoimento um outro amante de Rosa, um homem chamado Albert Lopes, que também era membro da guarda urbana de Barcelona. Os investigadores estranharam que Rosa em nenhum momento mencionou o nome de Albert, o que talvez seria relevante, já que o homem possuía um histórico turbulento, na qual era mais crível vê-lo como um possível suspeito. E diante dessa suspeita, os investigadores decidiram entrar em contato com Albert para ouvir sua versão dos acontecimentos e confrontar sua versão com a de Rosa. E foi assim que os investigadores tiveram uma revelação. Rosa, em seu depoimento, disse que encontrou Albert na noite do fato, mas que apenas foi a um bar com ele, enquanto Albert disse que ele e Rosa passearam em seu carro naquela mesma noite. E como as versões não coincidiam, os investigadores chegaram à conclusão que pelo menos um deles não estava dizendo a verdade. Diante disso, os agentes decidiram se aprofundar nas investigações em cima de Albert e Rosa, examinando cuidadosamente os álibis que ambos forneciam, além de revisar os lugares e pessoas com quem eles estiveram naquele período. Um trabalho que os policiais fizeram com excelência, já que Rosa e Albert se viram encurralados e começaram a apresentar ainda mais divergências em suas versões, fazendo com que principalmente Rosa perdesse toda a sua credibilidade, de modo que quanto mais os investigadores se aprofundavam na investigação, mais suspeita ela parecia ser. Mas antes de saber mais sobre esse momento da investigação, primeiro temos que falar um pouco do passado da mulher. Rosa Peral nasceu em 1981 em Barcelona, na Espanha. Não se sabe muito sobre sua infância e as poucas informações que temos sobre ela vêm principalmente sobre o documentário da Netflix que fala sobre o seu caso, onde Rosa é mostrada como uma menina muito feliz e sorridente e muito amada por seus familiares. Quando jovem, aos 16 anos, ela começou a trabalhar como garçonete em uma boate, onde era conhecida por ser uma das melhores funcionárias. A jovem chamava atenção por sua beleza e carisma e inevitavelmente chamou a atenção de Rubem, que flertou com ela e acabou sendo correspondido. E então, pouco tempo depois de se conhecerem, os dois iniciaram um relacionamento. Em seu período de namoro, o casal se mostrava muito feliz e apaixonado, até que em 2003 eles decidiram se casar. E embora no começo parecesse tudo mil maravilhas, com o decorrer do tempo, Rosa começou a desejar ter encontros secretos
encontros com outros homens, provavelmente para fugir da rotina do casamento. Tudo isso sem Rubens saber dos casos que a esposa tinha fora do relacionamento. No ano de 2007, Rosa concluiu sua formação de policial e pouco tempo depois começou a trabalhar na Guarda Urbana de Barcelona, onde conheceu um homem chamado Oscar, que na época tinha uma patente superior à dela. Bom, com o decorrer do tempo, os dois começaram a trocar olhares e sentir atração um pelo outro, até que um caso entre eles se iniciou. Rosa e Oscar começaram a ter uma rotina de encontros íntimos casuais, inclusive dentro das instalações da Guarda Urbana. Porém, a aventura dos dois começou a tornar o ambiente em que viviam um lugar tóxico, pois com o decorrer do tempo, os dois foram ficando cada vez mais apaixonados, mas ao mesmo tempo eles sabiam que não poderiam estar juntos, já que Rosa ainda era uma mulher casada. Por conta disso, as discussões entre o casal de amantes se tornaram frequentes, junto com os ciúmes e as mentiras, fazendo assim a relação deles entrar em um ciclo vicioso, onde uma hora eles estavam brigados sem querer olhar um pra cara do outro, e hora outra estavam de bem com a vida, tendo seus encontros secretos, onde viviam o momento tão intensamente que faziam questão de registrarem suas relações íntimas com fotos e vídeos. Mas com o decorrer do tempo, os momentos de conflitos entre o casal se tornou quase que uma rotina. O principal motivo das discussões era a vontade de Oscar de que Rosa deixasse o marido para ficar com ele, mas a mulher, que não parecia confortável com isso, sempre desviava da conversa quando o homem tentava entrar nesse assunto, deixando nas entrelinhas que isso não iria acontecer. Mas a implicância de Oscar com o casamento de Rosa chegou a tal ponto que a mulher decidiu terminar seu relacionamento extraconjugal e cortar todo tipo de contato com seu amante. E diante desse término conturbado, Oscar decidiu fazer sua vingança da pior maneira possível. O homem rancoroso, de uma forma covarde, resolveu divulgar na internet uma imagem de Rosa em um momento íntimo. Em pouco tempo, a imagem foi repassada inúmeras vezes entre todos os membros das diferentes unidades policiais de Barcelona, o que deixou Rosa conhecida como a garota da foto. Rubens, que descobriu a infidelidade de sua esposa da pior maneira possível, apesar do constrangimento público, decidiu perdoá-la e continuar com seu casamento. No entanto, apesar de sua decisão, o casal começou a distanciar-se emocionalmente. Já Rosa, que teve sua intimidade exposta, entrou com um processo contra seu ex-amante. No entanto, por a imagem não mostrar o rosto de Oscar, o processo foi arquivado por falta de provas. Por causa da repercussão do caso, Rosa foi transferida para uma nova unidade policial, e foi nessa nova unidade que ela conheceu um novo companheiro de patrulha, um homem chamado Pedro. Era um homem de origem humilde que cresceu num bairro conturbado de Barcelona e teve uma infância difícil. Era conhecido por ser alguém responsável e amante do trabalho duro, mas também não podia ser descrito como um santo. Ele também era conhecido por ter um temperamento violento, e quando conheceu Rosa tinha um filho e um relacionamento sério, e contra todas as probabilidades decidiu deixar sua companheira e iniciou um relacionamento com Rosa. Nesse mesmo período em que Rosa iniciou o namoro com Pedro, ela ainda estava casada com Rubens, e aparentemente isso não foi o suficiente para ela, já que nesse mesmo período ela tinha encontros casuais com seu companheiro de patrulha, Albert Lopes. Mas esses múltiplos casos amorosos se tornaram um problema quando Albert, com quem até então a mulher tinha apenas encontros casuais, começou a desenvolver sentimentos por ela. Essa revelação gerou muitos desentendimentos entre as partes, e Albert, para esclarecer a situação, decidiu contar para Pedro sobre o seu relacionamento com Rosa. Essa desconfiança gerou muitos ciúmes e desconfiança de Pedro em relação a Rosa, mas o homem, que nesse momento se encontrava completamente apaixonado, decidiu perdoá-la. Infelizmente, esse perdão só levaria a relação a mais mentiras e enganação, e foi insistindo nesse relacionamento que Pedro chegou a seu misterioso fim em 2017. Em determinado momento, Rosa e Albert chegaram à conclusão de que Pedro representava um obstáculo para o relacionamento deles, e por isso os dois começaram a arquitetar um plano macabro para se livrar do homem. O plano consistia basicamente em Rosa criar uma realidade falsa e enganosa através das redes
sociais, publicando fotos e mensagens carinhosas com Pedro, criando a ilusão que estava profundamente apaixonada por ele, diminuindo assim a desconfiança que Pedro sentia em relação a ela. Rosa levou sua atuação tão a sério que, como parte de sua estratégia, ela chegou até mesmo a escrever cartas a Pedro, expressando o quanto o amava e o quanto estava feliz por tê-lo em sua vida. Nesse período, ao mesmo tempo que Rosa planejava uma maneira de se livrar de Pedro, as declarações de amor para ele em suas redes sociais aumentavam cada vez mais. No entanto, Albert não gostou nada dessas demonstrações públicas de amor por parte de Rosa, o que deixou ele completamente furioso e fez ele tomar uma atitude desesperada. Albert decidiu chamar Pedro para conversar e mostrar a ele as conversas comprometedoras que teve com Rosa, deixando em evidência que ela ainda estava o traindo com ele. E foi assim que chegamos ao triste fim de Pedro, com uma morte misteriosa, que infelizmente os investigadores até aquele momento não conseguiram comprovar a maneira que ele perdeu a vida, já que seus restos mortais estavam tão carbonizados que foi quase impossível para o legista realizar uma autópsia adequadamente. Mas uma coisa que os investigadores tinham quase que certeza nesse momento era a ligação de Albert e Rosa no crime que tirou a vida do homem. Assim voltamos à parte da história no momento em que temos Rosa e Albert como os principais suspeitos da morte de Pedro. Nesse momento ambos foram convocados a prestar novos depoimentos e Rosa, ao perceber que sua história divergia consideravelmente, modificou sua versão inicial, na qual ela implicava que seu marido Ruben tinha ligação com a morte de Pedro e testemunhou contra Albert, o apontando como responsável pelo assassinato. Porém, dada a falta de credibilidade nas suas declarações e devido às contínuas irregularidades na sua história, Rosa foi detida pelos agentes, assim como seu amante Albert, ato que deu início a uma desavença entre os dois. E com esses novos acontecimentos, Rosa decidiu contar aos investigadores o que ela ainda estava mantendo em segredo. Segundo a mulher, na noite do ocorrido, Albert estava insistentemente ligando em seu celular. A mulher disse então que atendeu a ligação e pediu para que Albert a deixasse em paz, mas o homem continuou insistindo em falar com ela e, diante a isso, ela simplesmente decidiu ignorá-lo. No entanto, segundo ela, Albert não gostou de ser ignorado e decidiu aparecer pessoalmente em sua casa, portando uma pistola e um machado. Albert então entrou na casa e foi ao encontro de Pedro e, depois de uma breve discussão, tirou a vida dele. Segundo Rosa, ela não presenciou esse momento porque estava trancada em um quarto no andar de cima e apenas ouviu de longe a discussão dos homens, e que depois de tirar a vida de Pedro, Albert foi a seu encontro e a obrigou a limpar a cena do crime. No entanto, Albert, em sua versão dos fatos, disse que naquela noite, por volta das 9 horas, foi Rosa que ligou para ele confessando que tirou a vida de Pedro depois de uma discussão na qual o homem teve uma crise de ciúmes. Segundo Albert, Rosa então pediu para ele ir até a casa e ajudá-la a limpar a cena do crime e que, ao chegar lá pouco depois da meia-noite, encontrou o corpo de Pedro já dentro do porta-malas do carro. Depois desses depoimentos, os investigadores concluíram que ambas as versões, apesar de divergentes, confirmavam a ligação de Rosa e Albert na morte de Pedro. E nesse momento também, as autoridades conseguiram confirmar que tanto Rosa quanto Albert fizeram uma série de ações na manhã e tarde do dia 2 de maio para encobrir o crime que cometeram. Os investigadores apontaram que uma das ações do casal de amantes foi utilizar o celular da vítima se passando por ele e simulando sua rotina diária. Os policiais também confirmaram que Rosa e Albert começaram a falar publicamente sobre os desafetos de Pedro, criando possíveis suspeitos e desviando a atenção que estava neles. O casal também, na tentativa de manipular as investigações, deixou o telefone de Pedro próximo à residência de Ruben, o ex-marido de Rosa, na tentativa de criar uma possível ligação dele com o crime. O motivo disso seria porque nesse período Ruben já não tinha mais nenhum tipo de relacionamento amoroso com Rosa e inclusive vivia uma relação conturbada com ela por conta de uma briga judicial pela custódia de suas filhas. E uma das últimas ações que o casal fez naquele dia foi levar o carro de Pedro até um local distante e atear fogo nele na intenção de eliminar qualquer material genético que pudesse identificar eles como autores do assassinato. Local onde mais tarde o ciclista fez a descoberta que levou as autoridades a encontrarem os restos mortais de Pedro no porta-malas do seu carro carbonizado.
Diante dessas descobertas, Rosa Peral e Albert Lopes foram levados a julgamento por envolvimento no assassinato de Pedro Rodrigues. O julgamento teve início no dia 3 de fevereiro de 2020, contando com a participação de um júri popular e chamando a atenção de toda a Espanha, principalmente por ser um crime que envolvia membros da Guarda Urbana de Barcelona. No tribunal, a defesa de Rosa e Albert começaram a entrar em conflito. Nesse momento, Rosa tinha a desvantagem de ter criado uma reputação de mentirosa e manipuladora, e Albert tinha a desvantagem de ser um homem agressivo e impulsivo. Porém, nada disso importava, pois o júri fez o mais sensato, que foi tratar os dois como coautores e culpados pelo crime. E trabalhando com a teoria de que o casal trabalhou junto no crime, a acusação apresentou algumas evidências. A primeira evidência foi uma fotografia tirada após a morte de Pedro, onde Rosa e Albert aparecem lado a lado, aparentemente muito bem um com o outro. E a segunda evidência foram registros telefônicos de ambos os acusados, onde também após a morte de Pedro, o casal de amantes trocam mensagens, se mostrando mais apaixonados do que nunca. Outra coisa que também veio à tona no julgamento foi a participação do casal de amantes em uma ocorrência que tirou a vida de um ambulante. Segundo a versão oficial, tudo aconteceu em 2014, quando Rosa, Albert e outro agente estavam em serviço e iniciaram uma briga com um vendedor. A briga supostamente teria iniciado quando os agentes se aproximaram de um vendedor ambulante para pedir sua documentação e foram surpreendidos quando o homem sacou uma faca e foi para cima de Rosa, a esfaqueando 2 vezes na perna e atingindo com uma pancada na cabeça que fez ela perder a consciência. Albert, então, que presenciou tudo isso, tentou deter o ambulante, mas o sujeito, de uma forma quase que milagrosa, conseguiu escapar, o que fez Albert iniciar uma breve perseguição. Até que em determinado momento da perseguição, o ambulante chegou em uma área de mata e entrou no meio de alguns arbustos. O que o vendedor não sabia é que atrás desses arbustos havia um morro com mais de 20 metros de altura e, no desespero por estar encurralado, acabou caindo de lá de cima e perdendo a vida com os ferimentos que sofreu durante a queda. Bom, pelo menos era isso que dizia a versão oficial. Mas o que muitos estranharam é que o corpo do ambulante foi encontrado algemado e que teve inúmeras irregularidades durante a perícia de seu corpo. Sem contar que o agente que acompanhou Rosa e Albert nessa patrulha não pôde testemunhar sobre os fatos, já que faleceu em um acidente de trânsito antes de ser interrogado, o que dificultou para os investigadores concluírem o que realmente aconteceu naquela ocorrência. Uma das hipóteses levantadas é que, na verdade, o ambulante não teria caído do morro, mas sim que Albert, em um momento de fúria, teria o jogado de lá de cima. Mas até aquele momento não havia evidências suficientes que comprovassem essa teoria. Bom, mas agora você deve estar se perguntando qual a ligação dessa ocorrência com o caso de Pedro. Segundo o advogado que representou Pedro na audiência, o homem não só teria sido assassinado porque era um empecilho no relacionamento de Albert e Rosa, mas também porque era uma das pontas soltas no caso envolvendo o ambulante. E segundo o advogado, Pedro, ao descobrir o caso entre Rosa e Albert, acabou se tornando uma ameaça não só para o relacionamento deles, como também uma ameaça para o segredo que eles guardavam. Foi aí então que o casal tomou a decisão de silenciá-lo. Outra teoria também levantada nesse momento é que Rosa teria tirado a vida de Pedro e coagido Albert a ajudá-la a esconder o corpo, ameaçando contar a verdade sobre a ocorrência do ambulante. E foi diante de todas essas versões e complicações que o júri chegou à sua decisão final, dando como versão oficial que tanto Rosa Peral como Albert Lopes participaram e planejaram com antecedência o crime que tirou a vida de Pedro Rodrigues, que provavelmente foi esfaqueado de uma forma cruel em um momento de distração ou enquanto estava dormindo. Com a condenação, Albert Lopes foi condenado a 20 anos pelo assassinato, enquanto Rosa Peral foi condenada a 25 anos de prisão, sendo 20 anos pelo homicídio e 5 anos como agravante por ter um relacionamento com sua vítima. E mesmo atrás das grades, Rosa até os dias de hoje continua dando o que falar. Desde que foi presa, a mulher foi transferida várias vezes para diferentes centros penitenciários porque seu comportamento manipulador e persuasivo acabou fazendo com que ela entrasse em muitos conflitos com outras presidiárias. Além disso, os relatos que se tem é que Rosa, mesmo reclusa, continua mantendo múltiplos relacionamentos abertos com suas colegas de prisão.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar os seus likes, se inscreverem no canal se ainda não foram inscritos. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo.